Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes, divididos em 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o IBGE, a maioria da população se concentra em apenas 5,6% dos municípios, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Como administrar tudo isso? A quem compete legislar sobre diferentes temas. O Brasil adota o federalismo, uma forma de governo onde estados se unem numa só nação de forma descentralizada. São independentes entre si e autônomos quanto aos seus interesses privados. O Reflexões de hoje vai falar sobre aquilo que muitos consideram como uma necessária reforma do nosso federalismo. E aqui ao nosso lado está a Gisele Reis, consultora da TV Justiça. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, André. E quais são as características desse federalismo, né? Será que aqui no Brasil ele é deturpado? Vamos debater as questões características do nosso federalismo e aquilo que precisa ser alterado. Para debater esse tema, contamos hoje com a presença de dois convidados. Vamos ver quem são eles. Dirceu Torrecilas é mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo. Também é integrante do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Fábio Pereira é professor de Direito Constitucional e advogado. Também é doutor em Direito do Estado. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados de hoje, o Dirceu e o Fábio. Sejam bem-vindos ao programa Reflexões. Vamos dar início falando um pouquinho sobre o que é o federalismo brasileiro, né? Afinal de contas, já que tanto se critica, em parte, não é, o federalismo brasileiro por questões de concentração, por dificuldades de distribuição, seja de competência, seja mesmo de rendas e recursos, né? Vamos falar um pouquinho antes sobre o que é esse federalismo brasileiro. Como é que a gente caracteriza, na essência, esse federalismo, Dirceu? Bem, André, é um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado da Gisele, do Fábio, discutimos esse tema tão importante, uma vez que, segundo Eleazar e Alice Katz, 80% do dois grandes nomes, né, dois grandes nomes do federalismo lá dos Estados Unidos, que eles afirmam que 80% do globo terrestre vive de alguma maneira sob o federalismo, ou um Estado federal, ou uma confederação, ou estados que adotam arranjos federativos. As características do Estado federal são muitas, mas principalmente os princípios da união e da não centralização. E aí, se nós levarmos em consideração e comparando com outros países, que o Brasil está longe de praticar o verdadeiro federalismo com seus princípios de união e de não centralização. É não centralização porque o Estado federal já nasce não centralizado. Então nós temos problema das competências que não são adequadamente distribuídas. A federação é uma associação de estados. Esses estados deveriam ceder poucos e necessários poderes à União para manter o Estado federal. E o que ocorre é que a nossa Constituição atribui muito mais competências à União do que aquela competência residual que deveria ser muita, aquela competência reservada que deveria ser muita dos sócios da federação. Nós temos problemas com a representação, nós temos problemas com uma federação inchada, como já foi dito aí, já estamos caminhando para 6 mil municípios, quando na realidade 3 mil municípios seriam suficientes. De fato, a questão inicial, a primeira que você coloca sobre dessas características, né, a primeira delas não é da não concentração das competências na União, né? A gente até entende que historicamente, né, Fábio, teve aqui no Brasil, nós tivemos uma particularidade, nós não tivemos os estados cedendo, né, a União, mas a União, inicialmente o governo central, na verdade, o Estado único, né, criando os Estados-membros. Isso, acredito que é superável, desde que a sociedade queira dar mais competências para os Estados-membros, né? Isso é uma opção política, não é, no fundo. Mas mais do que isso, eu queria perguntar o seguinte: há uma certa desconfiança em relação a Estados-membros e a municípios em termos de capacidade, de isenção, de equilíbrio, até de honestidade. A gente poderia, às vezes, em alguns discursos a gente parece notar isso, né? Que não há tanto reconhecimento de poderes aos Estados-membros, por exemplo, para editarem códigos, né? Como já houve até, né?
em virtude talvez de uma certa falência. Né? Qual que é a sua opinião, Fábio, sobre isso? Agradeço, André, a Gisele, cumprimento o professor Dirceu, é um prazer estar com vocês. De fato, existe uma grande desconfiança das entidades locais e a esfera central ela é a mais valorizada na Federação Brasileira. Essas razões elas são históricas e elas acabaram se transformando numa cultura que eu costumo chamar de uma cultura centralista. Existe um centralismo no direito brasileiro. No Brasil, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, a esfera estadual ela nunca foi associada a uma esfera de proteção da liberdade individual. Nos Estados Unidos, os estados eles se associaram para formar a federação e abriram mão das suas competências para que a União tivesse algumas competências que devem ser desempenhadas de maneira uniforme, que devem ser desempenhadas de maneira central. Então, desde o início, a esfera local foi a esfera mais valorizada, foi a esfera que era a protetora da liberdade dentro de uma ideia de autogoverno. O sujeito elegeria os representantes e os representantes trariam lá Código Penal, Código Civil, Código de Processo e assim por diante, mas dentro de uma comunidade muito mais local. Aqui nós nunca tivemos verdadeiros estados. As províncias do Império foram transformadas por decreto em estados membros da federação. Então, não há uma valorização das entidades locais. E isso até fica evidente da própria cultura popular, quando diz que o federal é melhor. Né? Então, a Polícia Federal é melhor que a Polícia Estadual. Sim. Existe até que, não, isso aí é federal, como se fosse realmente algo muito melhor e muito diferente daquilo que existe nas esferas estaduais e municipais. O grande problema é que o Brasil nunca teve como valorizar essas esferas locais por conta dessa cultura que se reflete nas normas jurídicas. As constituições brasileiras sempre foram, desde o início, centralizadoras. Tanto que a primeira Constituição que instituiu a federação no Brasil só previu o Código de Processo para os estados. Direito penal e direito civil já eram matérias que ficaram sob a competência da União, algo que é inimaginável nos Estados Unidos, por exemplo. E será que daria para pensar num sistema realmente que funcionasse com essas legislações estaduais diferenciadas? Né? Porque o que a gente tem é que a ideia seria, a partir de uma legislação, né, que tivesse essa amplitude nacional, todos fossem tratados com uma certa hegemonia aí em relação àquelas normas que têm, que elas acabam alcançando esse número indeterminado de pessoas. Mas levar em consideração essas peculiaridades locais seria, então, a solução para que se tivesse efetivamente um federalismo com a união e descentralização? Minha preocupação no federalismo assimétrico era exatamente a acomodação das diversidades em cada estado federal. Então, o que parece muito estranho, nós podemos exemplificar com a Suíça, onde eles têm 4 idiomas, inclusive alguns cantões falam alemão, outros francês, outros italiano. A própria Nigéria, que foi dividida em 2, 4, 7, 21, hoje tem 36 tribos que são estados para acomodar as diferenças étnicas. Nós temos a Bélgica também com essas diferenças, a Espanha, que não é um estado federal, mas adota arranjos federativos, é chamada Nação das Nações. Isso deve ser acomodado. Nós, no Brasil, o que nós acentuamos são as diferenças econômicas e sociais, formamos as regiões de desenvolvimento. Agora, o que nós precisamos aqui no Brasil é uma reforma realmente federalista. Como ele disse, né, é uma questão histórica. Quando chegou a federação com a República, ela veio mais para distribuir competências, agradar as lideranças do que criar um Estado federal mesmo, reconhecendo a autonomia dos Estados-membros, mesmo que seja um federalismo por segregação, como é dito, os Estados unitários transformados em Estados-membros, mas que se desse as competências adequadas para esse Estado. O poder constituinte, nós verificamos, ele tem sempre uma movimentação centrípeta, quer dizer, de concentração, de centralização do poder. Nós vemos aí no artigo 159 da Constituição, o Fundo de Participação dos estados, dos municípios, das regiões de desenvolvimento, 49% que a União arrecada para depois redistribuir.
A Constituição de 88 atenuou, porque agora a entrega é obrigatória, mas o recebimento desses tributos e uma redistribuição quando poderia ir diretamente. Nós temos um problema. Nesse caso, são levadas em consideração as desigualdades sociais, professor? Eu fiz essa introdução para chegar exatamente aí. Nós temos as regiões de desenvolvimento para diminuir as desigualdades. Mas essa distribuição de recursos, será que ela é justa? Nós temos que considerar a população carente, a dimensão dos estados e a capacidade e o esforço, o potencial e o esforço para arrecadar tributos. Por exemplo, não podemos comparar o estado de São Paulo com 41 milhões de habitantes com o estado de Roraima, que em 92 tinha 215 mil habitantes. Nós não podemos comparar a dimensão territorial e com os problemas do Pará e do Amazonas, recortado por rios, com o Sergipe ou o Rio Grande do Sul. Tudo isso tem que ser pesado, comparado, para nós termos uma redistribuição de receita justa. Todos os estados, todas as regiões têm tarefas e têm recursos. Nós precisamos de oferecer recursos para essas tarefas. Se os recursos forem menos, nós entramos numa crise de sobrecarga. É o que eu sempre digo, nós temos que ter um federalismo de equilíbrio. E esse federalismo de equilíbrio, eu sempre traduzo em tratar assimetricamente os estados e regiões assimétricos na medida de suas assimetrias. É isso que nós precisamos e não temos no Brasil. A verdade é que o Brasil é extremamente assimétrico em muitas questões, não é? E o federalismo tem que representar isso, tem que também absorver essa realidade. Vamos, na realidade, continuar discutindo esse assunto, não é? Mas nesse momento faremos um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre como promover uma boa reforma do federalismo brasileiro. Então, na sequência, como a gente conversava, né, essa assimetria que existe, obviamente, sempre irá existir, mas ela vai ter que ser representada juridicamente, né? É um arranjo, o federalismo também tem que ter esse arranjo normativo para enfrentar essa questão. Como é que isso ocorre no Brasil? Exato. É o que nós chamamos no estudo do federalismo em todos os países, nós temos assimetrias de fato e nós precisamos de assimetrias de direito para corrigir essas assimetrias de fato. O nosso problema realmente é econômico, social, as diferenças regionais de riqueza. Nós colocamos aqui o que deve ser analisado para ser mais justo. Mas aí nós entramos no problema da representação, que é outro problema do nosso federalismo. Enquanto os Estados Unidos, a ex-União Soviética, nós com a Constituição de 34 tínhamos 2 senadores, passamos agora para 3. É uma representação paritária. Nós temos um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70 deputados. Isso cria uma situação onde a maioria, tanto na Câmara como no Senado, vai pertencer à região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Sim. E nós dependemos, para essas mudanças e esses acertos, de emendas constitucionais. E é eles que têm a maioria de 3/5 ou pelo menos 2/5 para rejeitar uma proposta de mudança. Então nós precisaríamos mudar essa representação. De fato, a representação ela é um problema porque há essa distorção que o Dirceu acabou de mencionar e que, de fato, modifica o valor do voto daquele que mora, por exemplo, em estados grandes e daquele que mora em estados pequenos. O voto do indivíduo que mora em estados pequenos, que jamais elegeria 8 deputados, acaba elegendo artificialmente 8, e os dos estados grandes, que têm no máximo 70, mais que elegeriam mais, 120, por aí. Isso acaba sendo uma dificuldade adicional que se soma à própria ideia de centralismo. Veja que na própria Constituinte, na Assembleia Constituinte, houve uma intenção declarada de resgatar algum tipo de equilíbrio federativo que nunca houve no Brasil. Mas essa intenção ela acabou ficando só na palavra, ela acabou ficando só no discurso, ela não passou para as normas. Se nem o poder constituinte originário conseguiu,
eu tenho severas dúvidas se o poder constituinte Agora, derivado... não é um pouco paradoxal ele conseguiria... isso? Quer dizer, a representatividade, ela se concentra em regiões como Norte, Nordeste, Centro-Oeste e, ao mesmo tempo, como nós temos hoje no Brasil, um desequilíbrio econômico grande justamente nessas mesmas áreas. Há como que uma cooptação federal, não é, dos deputados e dos senadores, que são representantes dos estados, né, acima de tudo. Eles parecem que, de alguma maneira, são cooptados pela ideologia federal quando assumem as suas posições, não é? Justamente porque está nas mãos desse Congresso, com esse, digamos, desequilíbrio que vocês estão narrando, não é? Eventualmente, a superação de crises. Então, nesse modelo que nós temos, Não, a gente mas... pode dizer que não há aproximação entre governante e governado? Não, há uma diferença, não é o ideal. O Estado Federal, uma das características é a limitação do poder territorialmente, é a garantia dos direitos e é também um governo mais democrático, que aproxima governantes e governados. Mas a proposta que a gente pode ter não é de que São Paulo bater 120 deputados, seria no máximo 52, como nos Estados Unidos, e mínimo de um total de 300 deputados. Os Estados Unidos têm 100 milhões a mais de habitantes e 78 deputados a menos que o Brasil. Então, com essa fórmula, eu acho que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste teriam maioria no Senado paritário, com 2 senadores, e a região Sul e Sudeste teria maioria na Câmara. Haveria um equilíbrio, porque há participação no processo legislativo das duas casas. Então, manteríamos aí um equilíbrio. Mas é como foi dito, o que está acontecendo no Brasil é o contrário. O Poder Constituinte criou o DRU, Desvinculação da Receita da União, que era uma coisa transitória, algo transitório que se transformou em definitivo e, pior do que isso, passou de 20% para 30%. Isso torna, como nós dizemos, um federalismo centrípeto, centralizador. Subserviente, e fica né? dependente, os estados ficam dependentes do poder central porque precisam de recursos. São subservientes, E aí, na verdade. subservientes e dependentes. É contrário à autonomia, à não centralização. E a divisão que foi feita, a execução dos serviços públicos, que são os que demandam mais verba, ela acaba sendo, depende dos estados e dos municípios. São eles que efetivamente prestam serviços, não é a União. Foram eles que foram responsabilizados. Eles foram por responsabilizados, oferecer. tanto pela Constituição quanto pelas leis que organizam esses serviços, pela prestação mais direta. Mas parte do custeio vem da União. E nem sempre a União, para não dizer nunca, ela custeia adequadamente isso. Os estados, sem verba, não conseguem prestar serviços públicos eficientes, ficam, de fato, nessa romaria com a União, devendo empréstimos. De fato, quem pede recurso não tem autonomia. Já há uma autonomia muito pequena na Constituição, um espaço muito pequeno para que estados e municípios exerçam sua autonomia. Essa pouca autonomia, ela acaba sendo ainda mais afetada por conta da inexistência de recursos para que haja um efetivo exercício desses poderes. Dentro do recorte que nós temos hoje, nós temos a União, nós temos os Estados-membros, os municípios, aí há um número excessivo de municípios que eu queria também ouvir a opinião de vocês em relação a isso, e a figura do Distrito Federal. Então, eu queria falar um pouquinho tanto sobre essa questão do número excessivo de municípios, até que ponto isso acaba atrapalhando esse federalismo, e dessa figura peculiar que é o DF. Nós temos aqui um status de Estado para o Distrito Federal. Nós temos representantes na Câmara Federal, no Senado, tem governador, deputados distritais. Então, isso seria desnecessário na reforma, ao lado também da redução de municípios. De 6 mil municípios, que nós estamos caminhando entre o que já existe 5 mil, mais de 5.500 e mais os que estão em andamento, nós teríamos uma redução muito grande, que na verdade em município mesmo, eu acho que nós temos a metade disso aí, acho que 3 mil. Então nós temos excesso. Mas isso é importante, talvez a gente relembrar que no momento de crise econômica, né, você falar em muitos municípios, você significa que estamos duplicando, né, sempre as estruturas e, portanto, os custos. Os custos, nós temos prefeito, vice-prefeito, secretarias, mínimo de 9 vereadores.
E os estados que foram desmembrados, os territórios transformados em estados, o que significa aí? Governadores, vice-governadores, representação federal, estadual, né? Então, veja o custo de tudo. Talvez seja uma reforma mais importante de tudo isso que nós estamos assistindo aí e sacrificando o povo. Existe até uma frase corrente de que a federação ela não cabe no PIB brasileiro. Eu até me arrisco a ir um pouco mais longe. De fato, a federação não cabe no PIB brasileiro e mais, ela não se justifica por conta da inexistência de autonomia real que os estados e os municípios têm. Então, o custo que ela tem não se reverte em um benefício de aproximação de governantes e governados e de exercício efetivo de poder pelas entidades locais. Né? Porque, de fato, a ideia de haver muitos municípios seria que houvesse uma grande ou maior participação popular e essa aproximação, governantes e governados, né? e o cidadão. Mas isso não se revela na prática. No fundo, esses municípios não têm esse desenho. São municípios que muitas vezes não têm a menor condição de subsistir. Há estados que também não teriam condição de subsistir, há estados que são realmente fictícios. Não tem autonomia, né? Exatamente. Se não tem autonomia, não há que se falar em proximidade. Exatamente. Então, de fato, não se justifica financeiramente. A permanecer como está, seria melhor num Estado unitário, num arranjo federativo que concedesse autonomia a algumas regiões mais desenvolvidas e assim por diante, e deixaria o resto sob a administração da União, para que a União injetasse dinheiro com um grande território federal, e ali algumas regiões com mais autonomia, seria uma possibilidade. E acabando com esses municípios que não são municípios, nós reforçaremos os municípios que realmente têm condições. Sim. Porque no município aqui está a educação, a saúde, a habitação, mobilidade, segurança, higiene. Aí, ao lado desses problemas que consomem os recursos que deveriam ser revertidos a serviços públicos, nós temos ainda a guerra fiscal, as obras faraônicas, indústria da seca, obras que deveriam ter controle, deveriam ter começo, desenvolvimento, fim, controle contra os abusos. Então, a nossa federação precisaria de todo esse tipo de reforma, né, para nós chegarmos a uma verdadeira federação, com o objeto da federação, que é a liberdade, o bom governo, a paz, segundo Daniel Eliazar, né? Questão da Catalunha, né? A Catalunha. E no Brasil nós temos algum problema? Poderíamos enfrentar algum problema desse tipo? Nós temos algum tempo que se comenta, mas não fica muito divulgado. Lá mesmo na Espanha, quando apareceu o problema da Catalunha, o País Basco já começou a se mover. São as nacionalidades, junto com a Galícia, as nacionalidades tradicionais, e até a Andaluzia, que é considerada uma região mais pobre, também falou em independência. E no mesmo período de divulgação, nós tivemos aqui notícia do Sul, né, da região Sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, se manifestando num sentido de separação, né? Houve esse plebiscito, essa consulta popular não oficial, que foi feita por um movimento. Eu tenho amigos gaúchos e que falaram que isso não tem tanta importância, tanta seriedade para a maioria dos gaúchos. Porque, de fato, o que eles me apresentam é que não há essa vontade de sair. E mais, não há uma base cultural diversa para que, de fato, haja essa separação. E como fazer essa adequação, né, André? São muitos temas, né, Gisele? É um tema bastante complexo. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, nosso programa chegou ao fim. Agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, e agradecer a vocês que acompanharam o nosso programa. Se você quiser rever o Reflexões, ele fica disponível no nosso site, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.